para Santarém, né, para ser professora na UFOPA. E a minha primeira casa foi ali bem pertinho da praça. Eu morei na Floriano Peixoto, bem perto ali da igreja, e a praça era um lugar que eu ia com meu filho, bebê, andar de carrinho, na época das festas, né, de Nossa Senhora, tinha o parque que ficava por ali também. E na verdade para mim sempre foi muito interessante, né, porque eu estava pisando numa praça hoje, mas eu sabia que eu estava pisando também num sítio arqueológico, que era o motivo pelo qual eu tinha vindo para cá como professora, né? E eu sempre fiquei muito impactada com o fato de Santarém ser uma cidade tão reconhecida na arqueologia brasileira, né, por ser uma cidade que tem um grande sítio arqueológico sob, né, o seu solo, e também na arqueologia amazônica de uma maneira internacional, né? Muitas pessoas, em muitos museus da Europa e dos Estados Unidos, têm peças da cerâmica daqui, né? E quanto esse passado indígena antigo era pouco reconhecido. Há 80 anos atrás eu já andava por ali, acompanhava a minha avó que visitava a casa do escritor Paulo Rodrigues dos Santos, e era as casas ao lado, construção dos Correios, usina, Teatro Vitória, e não tinha nada ali, apenas o terreiro, né? Com o passar dos anos, começaram a ser instalados ali naquele local vários circos que vinham visitar a cidade de Santarém. Eu lembro a primeira vez que eu fui até a Praça Rodrigo dos Santos, eu acho que eu tinha por volta de 8 anos, 10 anos, porque tinha uma feira ali onde hoje é o teatro. Então na parte de trás tinha uma feira e eu fui com a minha mãe, era um sábado de manhã e nós fomos à feira. E aí a minha mãe aproveitou, né, e me levou para chegar até aquele local. Por quê? Porque naquele período estava sendo colocado a estátua do Haroldo Veloso, né, que foi colocado lá no centro da praça, e a minha mãe, né, como a cidade toda, estava querendo ver a estátua. Uma das primeiras lembranças que eu tenho da Praça Rodrigues dos Santos é que na época da festa da padroeira, no arraial da padroeira, ali geralmente era montado um parque de diversões. E esse parque de diversões encantava a gente quando a gente era criança, porque a gente sempre pedia pro pai, pra mãe, pro vovô que me levava pro arraial, né? Meu avô que começou a me levar pra igreja, assim, quando eu era bem criança, na década de 80, 82, 83, ainda no parque, na roda gigante, carrossel, né? Aqueles brinquedos de parque de diversão. E isso encantava a gente. Lá também foi a primeira vez que eu joguei tiro ao alvo, né, no parque de diversões. E a Praça Rodrigues dos Santos era esse local onde o parque era montado. Depois, uma das lembranças que também tenho da praça, que lá também tinha uma banca de revista, e eu gostava muito de ver Turma da Mônica, então eu gostava muito de ir na banca de revista ver a Turma da Mônica. Nós queremos ali que seja feito realmente, tenha um respeito e seja um espaço garantido não só para nós, povos indígenas, mas também para a sociedade como um todo, reconhecendo que ali tem um começo e tem um sagrado, uma ancestralidade. Ela representa para nós ali o espaço onde estão nossos corpos, os corpos dos nossos antepassados, a nossa ancestralidade. Ali é um espaço sagrado, não só lá, mas com outros espaços também, que aqui na região de Santarém, na chamada Santarém, que é um nome português, e que ela representa assim, uma história, uma ancestralidade muito profunda para mim e para os nossos povos indígenas. A arqueologia, a gente trabalha com o que a gente chama de estratigrafia, que é como se fossem camadas, né? E a camada do fundo é sempre a mais antiga.
E aqui em Santarém a gente pode dizer que a gente tem em alguns lugares pelo menos 2 camadas de ocupação. Uma que a gente tem uma cerâmica mais antiga, que foi denominada de cerâmica Pocó, e essa cerâmica ela foi encontrada em alguns pontos aqui do município de Santarém. E uma delas, na pesquisa da arqueóloga Denise Gomes, justamente na Praça Rodrigues dos Santos. Ela está datada mais ou menos por volta do ano 2000 antes do presente, né? Então seria uma ocupação indígena antes de Cristo, né? Pensando nesse calendário cristão que a gente vive. Posteriormente, essa ocupação relacionada à cerâmica tapajônica, né, que é essa cerâmica que a gente conhece, que a gente encontra na praça atualmente, ela acontece num período bem posterior, mais ou menos, começa a aparecer mais ou menos no século IX. Né? Isso são as datações que a gente tem hoje. E ela acontece de uma maneira contínua até o século XVII, quando vem, né, os primeiros europeus começam a aportar, a invadir as terras indígenas, né? É preciso entender que antes da chegada dos europeus, Santarém já era habitada, e os arqueólogos dizem isso há muitos anos antes, continuamente por populações humanas. Dentre essas populações humanas, uma das mais famosas que nós chamamos hoje, né, conhecemos hoje por Tapajós, mas com certeza antes deles, talvez até outras populações andaram por aqui. Quando os primeiros colonizadores que a gente sabe chegaram aqui, sabe no momento, porque no futuro pode até existir alguma nova descoberta que prove o contrário, mas o primeiro que passou por aqui, por esta região, foi o Orellana. E o Cavarral, que faz as descrições, e aliás não existe só uma descrição, no Cavarral existem vários relatos, inclusive alguns com diferenças de texto. Ele fala do confronto com os Tapajós, né, na foz, por exemplo, desse grande rio. Existem outros relatos, não só dos espanhóis, mas também de ingleses e holandeses que falam da mesma situação. Que é essa descrição do Tapajós como um povo guerreiro que andava nu, eram povos que andavam nus. Inclusive ele usa no relato, né, o Morro usa no relato nus como a palma da sua mão. A história da Praça Rodrigues dos Santos, ela se confunde com a própria história da cidade. Inclusive nós temos registros disso bem antes da chegada dos colonizadores portugueses, bem antes da chegada do padre Felipe Bettendorf. Eu tenho um registro do Felisberto Sussuarana, que ele fala Santarém antes da sua fundação. E ele abre, inclusive, um texto, né, um debate, um levantamento de curiosidades sobre como seria aquele local antes da chegada do padre Felipe Bettendorf. Então ele faz todo um registro, por exemplo, de como as crianças se banhavam, como elas viviam lá, né? Que antes da sua fundação era um espaço destinado para aquele grupo de pessoas que viviam não só naquele entorno, naquele local, mas como ponto de encontro. E eu tomo também a liberdade de dizer que era a partir dali que, por exemplo, saiu um grupo liderado por Nurandra Guaburabara, né, que foi enfrentar o Francisco Orellana. E que se embrenhavam pelas matas, faziam emboscadas, armavam ou buscavam, indicavam inclusive aos holandeses lugares em que podiam fazer emboscadas aos portugueses, nadavam com muita destreza a ponto de transportar nadando outros soldados holandeses junto com eles, carregavam em formas de maca, né, em improvisadas macas feitas de algodão, soldados holandeses que eram abatidos, né, e não tinham medo das armas de fogo, porque eles sabiam que as armas de fogo precisavam ser recarregadas. Esse processo de recarregar uma arma de fogo levava um tempo, né, não era assim tão rápido. E nesse processo de que os portugueses davam o primeiro tiro, os Tapajós vinham com tudo para cima deles, armados de um tipo de pau, né, que ele fala que era bem amolado, uma madeira muito dura, bem amolada, que rachava o crânio dos portugueses. Que bem antes, né, de ser a Praça Rodrigues dos Santos,
como é que eles chegaram, né, digamos assim, quando nessa aldeia dos Tapajós. Então, essa visão que hoje Praça Rodrigues dos Santos, e que lá hoje a gente vê uma estátua do padre Felipe Bettendorf, hoje eu vejo com outros olhos. Eu vejo hoje com o olhar indígena, eu vejo hoje com o olhar da minha ancestralidade, que ainda quando menina, eu ainda aprendia nos livros didáticos uma história totalmente diferente do que hoje a gente vê ali a Praça Rodrigues dos Santos, ainda com as deixas, né, do processo colonial, né, que veio e que permanece até os dias atuais. 20 anos depois do Orellana ter passado aqui, o nome do rio na cartografia da Amazônia já aparece como Topaiós. Então é um nome bem mais antigo do que a presença dos ingleses aqui, bem mais antigo do que os portugueses. O Pedro Teixeira nem tinha nascido, na verdade, quando o nome Topaiós já existia. E é interessante também quando você estuda a cartografia, que na foz do rio dos Topaiós, ou Tapajós, ou Estrapajossos, como alguns mapas falam, já existia uma cidade, e essa cidade, principalmente nos mapas holandeses, era denominada de Hummels. Então é uma coisa interessante quando você vai para a cartografia, quando você pega um mapa, por exemplo, de 1585, 1580, em que aparece já Quito no Equador, né? E também aparece em outras cidades, né? A mesma iconografia que é usada nessas cidades é colocada também na foz do rio Tapajós com o nome Hummels. Aquele local ali é o centro das grandes realizações que aconteceram na cidade de Santarém, inclusive antes da chegada do padre Felipe Bettendorf. E é também de lá que saiu o grupo que foi esperar o Pedro Teixeira, onde é hoje a Praça Barão de Santarém. Então eu imagino assim como vai chegando aquela esquadra do Pedro Teixeira e quem é que vem chegando, e eles então se organizam ali e de lá vão esperar o Pedro Teixeira e depois o levam, né, para o centro da aldeia. Antes da fundação da missão, cerca de 60 a 70% da população Tapajós foi levada escrava para Belém. Então muitos dos Tapajós têm descendência em Belém, porque eles eram escravizados, eram levados daqui para lá como escravos para trabalhar nas fazendas e trabalhar nas casas dos portugueses. Então, boa parte da população inicial da capital do estado era feita com escravos Tapajó. Muitos deles fugiam, alguns chegavam até a voltar para cá, mas isso daí foi uma constante desde que os portugueses chegaram aqui a partir de Pedro Teixeira. E aí chega aqui em Santarém, o Bettendorf faz uma edição das belas praias que existiam, isso inclusive no mês de junho. No dia 22 de junho, hoje, nós não temos praias em Santarém, né, devido à cheia dos rios, mas para você perceber como já mudou tanto a topografia da cidade, como também o contexto das mudanças climáticas, né, do rio, que hoje é um rio que vive cheio na época das cheias e que na época ainda existiam praias. E o Bettendorf então chega e constrói a igreja junto ao Caraçu, né, que era um terreiro grande, e constrói a igreja junto à moradia dos indígenas. Né, e até hoje é feito a referência, né, o bairro da Aldeia é uma referência a esta aldeia que existia mesmo na época. Talvez um dos maiores sítios arqueológicos da Amazônia identificado, só que ao mesmo tempo um sítio que está num contexto urbano, né? A gente conhece muitos sítios arqueológicos assim na Europa, por exemplo, as cidades antigas, Roma, Londres, todas são cidades que estão sob sítios arqueológicos, né? Sítios arqueológicos do Paleolítico, do Neolítico, da ocupação romana, né? E que se tem escavações dentro das cidades, né? Não é incomum ver nos grandes metrôs dessas cidades escavações que mostram esse perfil estratigráfico mostrando isso. E aqui a gente está no mesmo contexto, a gente está num sítio arqueológico sobre uma cidade que também tem ocupações posteriores, né? Essa ocupação pós-colonial. A gente não pode perder de vista esse contexto bem milenar, né, dos povos que
que viveram aí há 11 mil anos. Então, quando os colonizadores, nós chamamos de invasão ao território dos Tapajós, aqui eles não descobriram nada. Também nas minhas pesquisas, a gente vê que Santarém, ela é um chão sagrado, né? Porque em cada palmo que tem, você vai encontrar os achados arqueológicos, né? Então, é todo um povo que habitou e viveu nesse território. Na arqueologia, a gente costuma agrupar cerâmicas que são semelhantes entre si em grupos, né? Que a gente às vezes chama de estilo, às vezes chama de tradição, né? Que são nomenclaturas dadas por nós da ciência, né? A gente não sabe como é que os povos indígenas falavam, descreviam, pensavam as suas cerâmicas, né? Mas a gente vê que ela tem algumas características que se repetem, né? E que por isso ela recebeu o nome de tradição inciso ponteada, que é sempre aplicação sobre a argila, né? Linhas incisas muito finas, né? Como se houvesse ali uma ferramenta com uma pontinha muito fininha, criando linhas que podem formar tanto desenhos lineares quanto outros em gregas, né? Formando desenhos geométricos, pontos, né? E também o que a gente chama de modelagens, né? Que são as modelagens feitas manualmente que representam figuras ou zoomórficas, como aves, urubu, papagaio, jacaré, a gente tem várias outras espécies também, onça, e muitas vezes essas cerâmicas também eram pintadas, então elas recebiam uma pintura. O que a gente vê hoje no presente é quase sempre os fragmentos com essa cor terracota, né? Que é o que resta. Mas se você olha numa lupa, num microscópio, a gente consegue ver vestígios de restos de tinta. Então a gente sabe que a maior parte dessas cerâmicas ela recebia uma camada de tinta branca, alguns detalhes em vermelho, em preto. Então é uma cerâmica que tem essa característica de uma decoração muito variada, né, e exuberante. Então, assim, a gente tem alguns vasos que são considerados os vasos típicos, como os vasos de gargalo, né, que geralmente tem associação de determinadas espécies que se repetem. Então, o sapo, né, que tem essa evocação do Muiraquitã também, e os urubus reis ou outras aves. A gente também tem os vasos que tem os corpos, né, que o bojo, né, a parte que recebia o conteúdo é um corpo de um animal ou de um jacaré ou de uma onça. Algumas vezes tem associação nesses vasos de gargalo entre os corpos animais e corpos humanos, né, o que a gente chama de figuras antropomórficas. E a gente tem, né, os mais conhecidos, que são os vasos de cariátides, né, que são aqueles vasos compostos em três níveis, né, que é o suporte, as figuras chamadas cariátides e o bojo, que é repleto, né, de figuras zoomórficas, principalmente aves, né. Eu acho que uma coisa que é importante pensar é que a estética, ela sempre representa muito mais do que só a plasticidade, a beleza, mas ela sempre representa valores que são mais profundos, né? Então, quando a gente olha, né, para a cerâmica, quando a gente olha para os muiraquitãs, a gente não está olhando simplesmente para coisas belas, mas a gente está olhando para artefatos, para objetos que têm significados muito mais profundos, né? E que muitas vezes a gente não consegue acessar, né? E isso, de uma forma geral, na Amazônia, a gente vê que as cerâmicas amazônicas, elas têm em comum essa ideia da transformação dos corpos, né? De corpos humanos se transformando em corpos animais, de corpos animais se transformando em outros corpos, e que isso muito possivelmente está relacionado às cosmologias indígenas. O Bettendorf fala muitas dessas coisas na sua crônica, né? E é interessante porque é através da sua crônica que nós temos os primeiros registros dessa missão
dessa presença da Igreja Católica em Santarém e também alguns registros dos costumes dos indígenas da nossa região. Por exemplo, eles eram os costumes deles, por exemplo, eles tinham várias mulheres. Isso para a igreja era uma coisa complicada de resolver, porque os homens podiam ter quantas mulheres quisessem. E o Petendorf então resolveu da seguinte maneira: olha, pegou todas as mulheres da aldeia e construiu um barracão chamado de Madalena, colocou as mulheres lá, de onde elas só saíam quando fossem casadas na igreja, e só podiam casar com um único homem. E tentou logo também conquistar a confiança das princesas, né, das tuxauas tapajônicas, entre as quais uma que é muito famosa, chamada Maria Moassara. Quando ele batizou Maria Moassara, e Maria Moassara casou então com um único tuxau, então ficou, as outras mulheres seguiam o exemplo da então princesa Tapajó, e também buscavam ter um único marido. Os Tapajós também, a própria crônica do Bettendorf vai falar de outros costumes, como os Monhangaripes. Eles tinham o costume de mumificar os seus mortos, né? E às vezes eles enterravam dentro de vasos sagrados feitos de cerâmica, né, já os restos mortais dos seus falecidos, dos seus entes queridos. Quando se fala em cemitério indígena, tem que se levar em consideração isso. Não era um costume de sepultamentos cristãos, o corpo inteiro começou com a chegada dos padres. É possível que não só as cerâmicas estejam ali submersas, né? Que as ruínas arqueológicas do que foi todo esse complexo arquitetônico introduzido por Mendonça Furtado por ocasião da elevação de Santarém à categoria de vila, fica evidente que não foi só uma mudança de status, de missão para a vila, mas sim que houve toda uma preparação, né, para esse contexto. Essa é a minha versão, essa é a minha opinião. Uma coisa que o Mendonça Furtado fez foi justamente colocar o Pelourinho lá na praça, que antigamente era a praça da igreja, né, agora a praça é posse do governo civil, né, e instalou não só o Pelourinho, como também instalou ali o Senado da Câmara, que era responsável pela administração civil da vila. Aquela praça, o interessante dela é que já diversos nomes como apelido, né? Foi Praça do Cruzeiro, Praça da Princesa, Praça das Missões, Praça do Congresso, Praça da Usina, Praça do Teatro, Praça das Amendoeiras. E, na realidade, o nome verdadeiro é Manuel Valdomiro Rodrigues dos Santos. Muita gente pensa que é Paulo Rodrigues dos Santos. Não tem nada a ver o Paulo Rodrigues dos Santos com essa praça. Manuel Valdomiro Rodrigues dos Santos é um cidadão que veio por 2 vezes ser o intendente aqui. Praça, que a gente vai começar a chamar, né, já é a partir do século XIX. Aí a gente vai dando várias conotações do que vai acontecendo ali. Por exemplo, Praça da Imperatriz, a Praça das Amendoeiras, né? Quem era essa imperatriz? Por que a gente vai chamar imperatriz? Porque o contexto histórico agora é outro, né? É como se a gente quisesse romper com Portugal. Ali tínhamos o Mendonça Furtado, era o Pelourinho. Agora a gente está rompendo com Portugal, a gente está começando um império aqui no Brasil. Então, homenagem à imperatriz, né? Praça da República, é quando nós já temos agora a proclamação da República, tira do cenário o Império, aí agora já é a República, e aí gradativamente, né? Então, por isso que eu digo, a história da praça, ela se confunde com a história da cidade. Eu dei a sugestão para o interventor que a gente poderia construir uma praça ali, né? Aí ele aceitou a opinião, fizemos o projeto. Achamos que por necessidade de o que existia aí no entorno da praça, mercado, teatro, correio, centro recreativo, igreja da matriz, achávamos por bem que deveríamos fazer alguma coisa que desse condição para no futuro ter estacionamento, local de estacionamento
ali naquela área, porque as ruas lá de baixo são todas ruas estreitas, né? Fizemos o trabalho, né? Inauguramos. Bem no centro dela existia um chafariz. Era um chafariz que tinha 3 conchas, uma sobrepondo a outra, e bem no centro da concha de cima, que era a menor delas, tinha uma esfera de concreto. Então a ideia desse chafariz com essas 3 conchas e a esfera no centro das conchas, era uma homenagem às fases que Santarém passou, né? Santarém aldeia, Santarém vila, Santarém cidade, e a esfera simbolizava o que nós dissemos que Santarém é a pérola do Tapajós. Então a esfera era esse símbolo de pérola do Tapajós. Aí, como nós iríamos fazer a pavimentação dela só cimento, aí ficaria uma calçada normal, né? E conversando a respeito da construção, ainda também em época da construção, com o seu Epitácio Seric, cidadão que morava na região de Buim, ele me disse: olha, Renato, pô, lá em Buim tem umas pedras legais que dá para fazer alguma coisa aqui, né? E eu disse: pô, então como é que a gente vai? Bora lá buscar. E nós fomos buscar, né? Se nós formos ver hoje, a história contada é totalmente diferente da qual nós conhecemos, do qual os nossos antepassados vivenciaram. Então, esse espaço, ele é um espaço para nós sagrado e de resistência, de uma resistência de luta. E vendo isso, a nossa história, a presença nossa indígena, ela traz, dentro do contexto atual, as nossas lutas. Por quê? Porque na época quando houve a virada do milênio, nós deixamos um marco que vem falar da questão da existência do povo Tapajó, aqui em toda essa região, e especificamente ali onde é a Praça Rodrigo dos Santos. E isso traz para a gente uma memória assim, muito profunda disso que está relacionado a toda essa questão do contexto histórico, cultural, onde foi a primeira aldeia. Assim, dizendo: ei, olha, nós estamos aqui também. Porque isso fere a nossa alma, fere a nossa ancestralidade, quando há uma negação dos Tapajó. Coloca o Bettendorf como, não é, a figura mais importante. Porque lá também não tem um esboço do Nurandalu Guaburabara, não é? Deveria ter, não é? Porque foi um grande guerreiro, um grande cacique nosso, da nossa ancestralidade. Né? Porque quando chegaram aqui, eles já tinham olhos e interesse na questão dos territórios, nas nossas ciências, né? Para efeitos de medicação, né? Que a sabedoria indígena tinha e tem para oferecer. Que ali não é apenas uma questão histórica, mas aquela questão de resistência mesmo, né? Porque quando vai se tratar da questão indígena, a gente quer a nossa existência para existir. Mas também teve uma questão que pouca gente observa na praça. Por exemplo, o Pelourinho, se castigava no Pelourinho geralmente os escravos negros, né? E os enforcamentos que houve na praça, a gente sabe, por exemplo, um único registro que a gente sabe que tem é também de um escravo negro. Então a praça também é um objeto de memória, né, desse período da escravidão africana aqui na região, e que deve ser mantido como um espaço que de fato preserve a história e a memória. Ali sofreram os nossos ancestrais, ali se alegraram os nossos ancestrais, ali festejaram os nossos ancestrais, ali os nossos ancestrais cultuavam seus deuses e cultuavam também o Deus católico, o Deus cristão. Para mim, enquanto mocoronga nata, enquanto santarena que ama a sua terra, eu diria que esse local que representa, que une as diferentes gerações de Santarém, que une os séculos, os períodos históricos da nossa cidade, é a Praça Rodrigo dos Santos. Para mim, ela significa isso. Tá? O elo
entre todas as gerações, desde as que vieram antes da chegada do padre Felipe Bettendorf, das que estiveram aqui durante o processo de colonização portuguesa, das que tiveram durante as vilas, durante a República, dessa sociedade que está aqui, dessa sociedade que virá. Para mim, eu vejo como ela sendo esse centro, sabe? Esse local que une todas essas gerações, que congrega os diferentes períodos históricos. E a gente retrocedendo, né, nesse contexto, quer seja com relação a essa nomenclatura que ela passou em função das várias funções que desempenhou, desde o Caraçu até a atualidade, e essa tentativa de resgate dessa denominação original, eu diria que ela seria, sim, a forma mais completa de homenagearmos aquelas civilizações que nos antecederam, aquela civilização que nos antecedeu, no caso, os Tupaiús. Que as crianças tomando banho de rio, e lá vem aquele monte da esquadra do Pedro Teixeira, né? E eles surpresos com tudo aquilo. Então, a gente vai viajando aqui e imaginando essa nossa história, como ela aconteceu. Eu, do pessoal que está aqui, eu sou o mais antigo, né? E como menino eu acompanhava a minha avó que vinha visitar a Antonieta Teixeira, a dona Bibi da Bentes, que era a fabricante de palmaria. Aí o Paulo Rodrigues dos Santos, que a esposa do Paulo Rodrigues dos Santos ainda tinha uma ligação de parentesco com a minha avó, e eu era curumim de 8, 10, 12 anos e acompanhava a minha avó, que já tinha uma certa idade, e eu me lembro disso tudo. Então, nessa época, segundo a minha avó falava, o que existia de edificação era ao lado, a praça sempre foi livre. É muito importante destacar que esse povo, mesmo eles estando em memória, eles existem, eles estão aqui. E eu sou, né? Eu não sou réplica, não sou a cabocla, eu sou a indígena, que a minha ancestralidade, ela repousa aqui. Essas memórias não ficam somente, digamos, lá no museu, mas elas estão presentes. Isso precisa ser contado, sim. Ela precisa ser vista dentro das escolas, nos escritos, né? na escrita dos historiadores, dos arqueólogos, dos povos indígenas. Ela precisa estar escrita, né? Esse momento que houve, que foi tido como um passado, mas que hoje está aí esses povos. E que esse prevalecimento da memória, da nossa identidade cultural também, nos ajude a compreender que os fatos históricos, né, as relações inclusive de poder que existem neste local, né, possam ser analisados à luz do tempo presente também e pensando no tempo futuro, para que os nossos filhos, netos, aqueles que virão depois de nós, os nossos descendentes, possam olhar para o nosso passado, para o passado deles, né? No caso, o nosso presente hoje, e dizer, olha, nossos antepassados um dia também fizeram algo para preservar, para nos dar motivo de continuar mantendo viva esta memória.